Fala aí, galera, da primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Novamente, eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje nós vamos falar de um assunto que é fundamental: climas e biomas, ou seja, climatologia e a vegetação correspondente. Assunto importante e faz parte do nosso dia a dia. Então, assistam o vídeo. Galera, quando a gente fala de climatologia, a gente logo percebe que isso faz parte do nosso dia a dia. Bom, existem dois conceitos que são muito importantes: o conceito de tempo atmosférico e clima. E eu pergunto para vocês, você sabe o que é o tempo atmosférico? Ele modifica? E o clima? Você sabe o que é? Será que ele modifica também? Bom, primeira coisa que eu posso falar para você é o seguinte: o tempo atmosférico é aquele momentâneo. Lembra aquele dia que você marcou praia com a galera, acordou e olhou e estava chovendo? Você falou, pô, o tempo está ruim. É isso mesmo. Esse é o tempo atmosférico. Bom, ele pode mudar? Claro que sim. Pode estar sol, chover no final do dia, a temperatura aumentar, diminuir, a umidade relativa do ar alterar, ou seja, pode acontecer muita coisa no tempo atmosférico. Mas o clima, galera, não tem como. O clima não pode mudar. Imagina, por exemplo, a terra do Papai Noel, que neva todo ano, todo dia. Chega lá e o Papai Noel viver no trópico, ou seja, numa região tropical. Será que a Lapônia, onde o Papai Noel vive, faz sol todos os dias com temperaturas elevadas? Não. Ou vai mudar essa temperatura? Da mesma forma que você pensa o seguinte: será que no Rio de Janeiro pode nevar algum dia? Vai ser difícil, hein, galera? No Brasil neva sim, mas não é no Rio. O exemplo maior é que o clima ele não se modifica, ele repete habitualmente tudo o que acontece no tempo atmosférico. Nós já entendemos o que é clima e o que é tempo, mas você sabe quais são os elementos e fatores que influenciam nesse clima e nesse tempo? Por que o Brasil é um país tropical? A gente consegue responder isso? Bom, vou responder para vocês. Primeiro, porque o Brasil está na zona tropical, a zona que recebe maior radiação solar, ou seja, interfere na latitude baixa. A gente já falou isso na aula passada. Um outro fator importante é que a gente pode levar em consideração chuva, ventos, a questão da própria umidade, ou seja, existem vários elementos e fatores que interferem no clima. Só para dar um exemplo, anteriormente nós falamos que neva no Brasil. E muita gente deve ter me olhado e falado assim: tá maluco, Roberto? Nevar no Brasil? Sim, tanto na Serra Gaúcha quanto na Serra Catarinense. Ocorre neve principalmente no inverno, é claro, julho, agosto aproximadamente. Mas por que ocorre neve nessas regiões? Vou explicar também, vou identificar quais são os fatores e elementos que interferem ali. O primeiro elemento é a massa polar atlântica, uma massa polar, uma massa que vem lá da região da Antártida. O segundo fator é que a região sul do Brasil está abaixo do Trópico de Capricórnio, fator importante. E o terceiro e mais importante, lembra que eu falei Serra Gaúcha e Serra Catarinense? Sim, a altitude. Conforme a gente vai subindo os degraus, a temperatura vai diminuindo. Então, olha só a quantidade de fatores que interferem diretamente nesse clima. Por isso, a gente tem no mundo todo inúmeros climas e microclimas que são influenciados por esses elementos e por esses fatores. Um dos fatores mais importantes que interferem diretamente no clima, a gente chama de massas de ar. Vocês já ouviram falar sobre isso. Nas reportagens está se falando muito sobre temperatura, sobre clima, mudanças. Então você já deve ter falado sobre a zona de convergência do Atlântico Sul, ou a zona de convergência intertropical, aquelas que trazem os rios voadores para a região sudeste. Isso mesmo, são massas de ar que provocam isso. E no Brasil eu tenho 5 massas de ar importantes. Vou falar logo para vocês: massa equatorial continental, massa equatorial tropical quente, massa tropical continental e tropical atlântica. Amém? Quente. E massa polar atlântica fria. É a única massa de ar fria que atua no território brasileiro. E essa massa de ar causa um estrago gigantesco. Inclusive um fenômeno chamado de friagem. É quando essa massa de ar chega na Amazônia causando queda brusca de temperatura. Pensa numa Amazônia com 28 e 30 graus o ano todo, quando chega uma massa de ar fria e causa um estrago,
queda de temperatura de 7, 8, 9, 10 graus. Certamente a população é muito impactada nessa região que tem temperaturas elevadas o ano todo. Então, as massas de ar são super importantes para a gente entender essas transformações que acontecem na temperatura durante o ano. Por isso que a gente tem tornados, furacões e entre outros aspectos importantes que são influenciados também por essas massas de ar. Bom, você já ouviu falar que o Brasil é um país tropical, certamente. Mas o Brasil não tem somente um clima tropical. Na verdade, o Brasil tem vários climas. Por várias classificações, é claro. Essas classificações são muito comuns da gente diferenciar, uma com 5 climas, outras com 6, mas eu vou falar uma classificação que é muito utilizada. É uma classificação que é até utilizada pelo próprio IBGE, onde eu tenho 6 climas no território brasileiro. Como assim 6? Verdade, 6 climas. A gente acha que anda pelo Brasil e o clima é o mesmo. E não é. Por exemplo, no norte do Brasil eu tenho um clima equatorial, muita umidade. Já no sertão nordestino eu tenho um clima tropical semiárido, aquele que quase não chove. Vocês já ouviram falar sobre ele. Bom, aqui no Rio de Janeiro eu tenho o tropical litorâneo, aquele tropical que é muito mais influenciado pelo mar. Lá em Brasília, por exemplo, eu tenho o tropical continental ou tropical típico, que tem uma influência muito da continentalidade. É aquele de chove durante o verão e muita seca durante o inverno. Nas regiões mais elevadas, a galera que mora, por exemplo, em Teresópolis, Petrópolis, nós temos o tropical de altitude, que é uma característica relacionada à altitude. E por último, nós temos o clima subtropical, é aquele abaixo do trópico, é o clima do sul do Brasil, que pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses estados, por exemplo, eles têm temperaturas mais baixas e ainda sofrem a influência de outros elementos, inclusive essa massa polar atlântica que nós falamos anteriormente, fazendo com que as temperaturas nessa região fiquem cada vez mais baixas. Enfim, eu falei sobre climas, não falei? O Brasil tem vários climas, mas você já pensou que esses climas interferem diretamente na vegetação ou no tipo de vegetação que você tem naquela região? É isso mesmo, galera. A gente chama isso de domínios morfoclimáticos. Na verdade, as diferenças climáticas fazem com que a vegetação também seja diferente. Por exemplo, a gente tem a floresta amazônica, a floresta relacionada tropical, equatorial, por exemplo, com folhas largas, como nós temos a Mata Atlântica, que também é uma floresta de grande importância. Assim como nós temos a Caatinga, que vocês já ouviram falar esse termo, a famosa Mata Branca, que não tem folhas. Por que essas vegetações elas são tão diferentes, por exemplo? Porque depende da sua umidade, depende do elemento climático e do fator climático que haja ali. O cerrado, por exemplo, tem uma vegetação rasteira. Como eu falei, a floresta amazônica tem árvore de 50 metros. Caramba, tudo isso no Brasil? Sim. Tudo isso mostra a diversidade que o território brasileiro tem. Por isso é tão interessante no mundo olhar para o Brasil e ver que o Brasil é um país de grande biodiversidade, com várias florestas e muitas riquezas que podem ajudar esse mundo todo que nós estamos falando a conquistar novos medicamentos, por exemplo, novas terapias que são utilizadas na medicina, porque as pesquisas são muito comuns. Sabe como nós chamamos isso? Quando uma pessoa chega aqui, rouba uma planta nossa e leva para outro país, chama isso de biopirataria. Como nós temos essa diversidade toda devido ao nosso clima, é muito comum a gente entender que no Brasil acontece essa tal de biopirataria. Quando alguém rouba uma vegetação típica dessa região e leva para um outro local para fazer pesquisa. Isso é, claro, crime e de uma certa forma interfere diretamente no nosso país, prejudicando o nosso país, né? Como eu falei, o Brasil ele é muito diverso no seu clima e na sua vegetação. Eu vou dar o exemplo aqui da quantidade de vegetações de grande porte que nós temos no território brasileiro. Eu falei da floresta amazônica, não falei, árvores de 50 metros. Falei da Mata Atlântica, uma das mais ricas do Brasil. A Mata Atlântica vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Por isso, a riqueza que a gente tinha na Mata Atlântica é irrecuperável. Hoje nós só temos 7% dessa vegetação. Mas também nós temos a Caatinga, a vegetação dominante ali no sertão nordestino. Como o Cerrado, uma vegetação muito importante na transição de vários tipos de vegetação. Assim como o Pantanal. Vocês também já ouviram falar sobre o Pantanal.
vegetação típica do território brasileiro, ali no centro-oeste, como no sul do Brasil. Vocês já ouviram falar sobre as matas de araucárias, os pinheiros brasileiros. No Natal você utiliza aquele pinheiro, só que aquele pinheiro é dos Estados Unidos, é o pinheiro das coníferas. O nosso pinheiro tem as copas voltadas para cima, é o pinheiro do Paraná. E para finalizar, nós temos os pampas, que estão bem no sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, aquela vegetação rasteira, onde você tem muita criação de gado, muito típica do Uruguai, muito típica também na Argentina. Ou seja, junto com essa, tem uma série de outras vegetações menores que estão espalhadas pelo território brasileiro. Quando a gente fala das vegetações brasileiras, a primeira coisa que vem à mente é a questão do desmatamento. Na verdade, é um dos grandes problemas do território brasileiro. Nos últimos anos, esse desmatamento só tem aumentado e, consequentemente, diminuído drasticamente a nossa biodiversidade. E não existe vegetação que está mais devastada ou menos devastada. Na verdade, o território todo vem sofrendo muito, por vários fatores. Vou dar um exemplo de algumas causas da degradação ambiental nas áreas florestais. Por exemplo, expansão das áreas urbanas, aqui como aconteceu na região sudeste ou em outras áreas no litoral do Brasil. Exemplo, a expansão da fronteira agrícola, que está indo principalmente para a Amazônia agora. O extrativismo vegetal e mineral, ou seja, não só a retirada de árvores, pelas madeireiras, mas também a extração do ouro, do ferro, de outros minérios, além das construções provocadas pelos governos, que estão fazendo as estradas, hidrelétricas e entre outros aspectos. Todos esses elementos são elementos causadores do desmatamento. E quais são as consequências desse processo? As consequências são gravíssimas. Primeiro, a perda da biodiversidade. Segundo, alteração principal no recurso hídrico. Chove menos, você tem menos rios e etc. Um outro fator importantíssimo é em relação ao solo. O solo fica totalmente desprotegido. Há um processo que eu vou chamar de aumento da erodibilidade do solo, ou seja, da erosão, da perda de solo. Além de um aspecto que eu acho que é muito importante, a proliferação de pragas e pestes, ou seja, de doenças que vêm saindo das florestas e indo para as áreas urbanas. Um exemplo claríssimo disso foi a febre amarela que atingiu o Rio de Janeiro, provocada também por esse processo de desmatamento. É muito comum essas pragas se proliferarem com o desmatamento. Galera, assunto muito importante, espero que vocês tenham entendido e não esqueça, nós temos mais vídeos, mais aulas, então continuem assistindo a gente e até a nossa próxima aula.